Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos falar de Carl Rogers. Ele foi um psicólogo humanista do século passado e ele escreveu a frase: vida plena é um processo, não um estado de ser. E para aproveitar a vida plena, é preciso ser totalmente aberto à experiência, viver o momento presente, confiar em si mesmo, assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e tratar a si mesmo e aos outros com consideração positiva e incondicional. Rogers escreve que a existência é um processo contínuo de crescimento e descoberta, e a vida está repleta de possibilidades. Aqui nesse livro fantástico da editora Globo, o livro da psicologia, que traz assim um resuminho dos principais pensadores, psicólogos de todos os tempos. Quando Carl Rogers fala que a vida está repleta de possibilidades, Rogers traz o exemplo de um labirinto. Então, a nossa vida não tem só esse caminho do labirinto, mas a nossa vida está repleta de possibilidades de escolhas. Mas há pessoas que não podem ou não querem enxergar essas possibilidades para gozar uma vida plena. E então é preciso ser flexível, estar aberto ao que a vida nos traz, viver intensamente, momento a momento, porque o eu, a nossa personalidade, ela é criada pela experiência. Isso é estar imerso no fluxo da vida. E as pessoas que não vivem uma vida plena criam esquemas de como a vida deveria ser e tentam encaixar-se nesses esquemas. Isso é o oposto do eu fluido, do eu harmonioso, do eu mutante, né? Que a gente a cada dia é diferente, está sempre aprendendo, crescendo, e escreve Carl Rogers. O nosso preconceito sobre o funcionamento do mundo, de como ele deveria ser e do nosso papel dentro dele, né, do mundo, traçam os limites do nosso próprio universo e limitam a nossa capacidade de permanecer presentes e abertos a experiências. A experiência é o ponto de partida da construção da personalidade. E quando a realidade não corresponde a essas nossas ideias pré-concebidas, nós criamos estratégias de defesa e a partir de então passamos a ter uma interpretação limitada e artificial da experiência, né? Das experiências da nossa vida. Essa visão inflexível do mundo gera infelicidade. E o Rogers fala assim, uma visão inflexível do mundo é como se nós achássemos que somos uma peça quadrada e tentamos ajustá-la a um encaixe redondo. Aqui também tem, né, um outro desenhinho explicando isso, quando nós queremos nos encaixar a situações que não servem para nós. E essa assim, pensar que somos de um jeito e tentamos ajustar a algo diferente leva à frustração. Então, digamos, metaforicamente falando, achamos que somos desse jeito, desse ou daquele jeito, somos tipo uma peça quadrada
e tentamos nos ajustar a um encaixe que não é quadrado, mas é redondo. Não dá certo e isso frustra. Por isso que precisamos abandonar as ideias pré-concebidas e encarar o mundo como ele realmente é. E, além do mais, também entrar em contato com todas as nossas emoções, né? Porque isso possibilita experiências mais profundas, mais ricas. Porque se a gente bloqueia ou soterra as nossas emoções e sentimentos que nos perturbam ou que são desconfortáveis, nós estaremos negando-nos o acesso à totalidade da nossa natureza. Enquanto que ao permitir, né, o fluir das emoções e de sentimentos, inclusive negativos, tristeza, raiva, e aí surge concomitantemente emoções e sentimentos positivos, e só que eles fluirão com mais vigor. E escreve Carl Rogers, é como se, ao se permitir sentir dor, o indivíduo abrisse espaço para uma experiência mais intensa de alegria. Por isso precisamos aceitar incondicionalmente a nós mesmos, né? Se somos uma peça redonda ou quadrada, não criar esses esquemas ilusórios, né? Superficiais, enganosos. Então, aceitar incondicionalmente a nós mesmos e aos outros, para que possamos nos abrir às experiências. Porque muitas pessoas estabelecem condições muito duras, determinantes e específicas para aprovar ou aceitar o outro, ou para aprovar-se e aceitar-se. Aí Carl Rogers cita o exemplo assim de pais que são muito exigentes. Escreve ele: pais podem, sem querer, ensinar aos filhos que eles merecem afeição apenas se preencherem certos requisitos. E diante disso, os pais oferecem recompensas e elogios. Por exemplo, quando comem todos os legumes ou tiram nota 10 em alguma matéria. Só que esses pais não são capazes de amar os filhos como eles realmente são, né? E por isso é preciso aceitar as pessoas como elas são. A aceitação não deve ser condicional, não pode ser condicionada a alguma coisa. Olha, eu gosto de você vou gostar de você se você agir dessa forma, se você fizer isso, fizer aquilo. O psicólogo escreve, né, o Rogers, o ser humano possui um importante valor. Por mais que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa. Olha que bonito! O ser humano possui um importante valor. Por mais que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa. E para viver uma vida plena é preciso ter autoconfiança. E para isso, nós não podemos reprimir nenhuma parte da nossa personalidade, né? Para que todas as partes da nossa personalidade interajam entre si. Isso nos tornará mais aptos a avaliar as escolhas e realizar a nossa potencialidade. E a influência dos outros sobre nós é muito complexa. Às vezes nós ficamos ressentidos porque estamos agindo conforme os desejos dos outros. A pessoa que vive a vida plena começa a ver com mais clareza que direção o seu eu autêntico deseja seguir e pode fazer escolhas realmente coerentes com as suas necessidades.
essa pessoa que vive a vida plena não está mais à mercê do que pensa que deveria fazer, né? É a tirania dos deveres, os deveres impostos de fora para dentro. E também não está mais à mercê do que a sociedade ou os pais o condicionaram a pensar que deseja. A pessoa autoconfiante é totalmente aberta às consequências dos seus atos e, quando precisa, os corrige. Viver a vida plena também nos dá uma noção de estarmos de posse da nossa própria vida e de assumir a responsabilidade sobre nós mesmos. Isso é muito bom, né? Aprender tudo isso esclarece muito sobre nós mesmos, nos ajuda a autoconhecer-nos e a mudar o que precisa. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre, e eu agradeço muito a atenção de todos.